você fabricar sem contaminar, não adianta você chegar e contratar um laboratório. Você precisa de mais. Não é só a contratação de um laboratório para poder fazer análise de pontos críticos, análise do seu produto. Você tem que ir muito mais além, principalmente para discutir os resultados encontrados que o laboratório vai te apresentar. Na realidade, você precisa conhecer quais são os micro-organismos que vão interferir no processo industrial. Como eles vivem, de onde eles vêm, como é feita essas análises de pontos críticos, quais condições necessárias para o desenvolvimento dele. Além de você saber os pontos críticos, como é que é feito a análise desses pontos, como é interpretados os resultados desses pontos, principalmente essa interpretação que é muito importante. Então, está vendo que não é só contratação, vocês têm que ter um mínimo de conhecimento sobre contaminação industrial. Aí você parte a necessidade de fazer análise de produto, uma montagem de laboratório, o básico, esterilização, balança analítica, os equipamentos básicos utilizados dentro de um laboratório. Além disso, qual é a biossegurança que tem que ter para não haver interferência de contaminação na tua amostragem que está sendo realizada as análises. E principalmente que quem está trabalhando, ele também tem a segurança. Quais são as seguranças, os equipamentos que eles necessitam para ter a segurança de trabalho, de não se contaminar. Então aí são duas: não contaminar a amostragem para não dar um falso resultado e não contaminar quem está manipulando. Outro passo, procedimentos. Quais são os procedimentos mais básicos do laboratório? Inicialmente, tratamento de amostras. Sólido, pastoso, líquido. Cada segmento industrial utiliza um produto de industrialidade sólido, líquido e pastoso. A indústria de alimento utiliza esses três segmentos. Mas existem outras áreas de produção. Nós temos uma infinidade, couro, tintas, enfim, verniz, tem uma infinidade. Então, como é feito esses tratamentos dessas amostras? Quais são os meios de cultura, já que tem um conhecimento, quais são os micro-organismos? Quais são os micro-organismos que eu quero? São bactérias? São fungos? Cada grupo tem meios específicos de desenvolvimento. Então, de contagem, principalmente a indústria do alimento. A indústria do alimento é um leque que é salmonella, escherichia coli, clostridium. Vocês estão vendo que é uma infinidade. Então, há uma necessidade de se ter o conhecimento para poder também interpretar até seus resultados. As técnicas de semeio, existem técnicas de semeio de superfície, de profundidade, certo? Muitas vezes, enfatizam muito as indústrias de alimento, porque alimento é o que requer muito mais meio de cultura para os testes. E, principalmente, as técnicas de semeio é utilizado geralmente as duas, em superfície e em profundidades. E depois os resultados. Como é que é lido esse aparecimento desses micro-organismos? Quais são as interferências que eu posso encontrar? O que vai me facilitar essa detecção? Está vendo que é uma infinidade de questões que, pelo menos, o mínimo
Não precisa se aprofundar, porque vocês não vão ser especialistas. Porque inicialmente a gente começa com um pouco e à medida que a gente direciona, não, eu quero isso, aí nós começamos a nos aprofundar. A água. Como é que é feita uma análise microbiológica de água? Dentro de uma empresa, de uma indústria, nós temos 2 tipos de água. Água do processo, porque quase todo o processo produtivo vai água, uns muito pouco e outros exageradamente bem além, certo? Como é que é feito essa análise? E nós temos, não podemos esquecer que nós temos refeitório, nós temos os banheiros, certo? Que é tratamento de água potável. A análise é totalmente diferente. Além disso, eu tenho que saber testes. Se eu tenho uma amostra, então eu quero saber o teste de validade dela de prateleira, que são os testes microbiológicos. Eu tenho os testes de desafios, que é aquele tempo de prateleira, o challenge test. Eu tenho teste de resistências para fungo. Eu quero ver a minha atividade antimicrobiana do material que eu estou produzindo. Eu tenho técnicas para isso. Eu tenho técnicas de microdiluição que eu preciso saber. Eu não estou utilizando um agente antimicrobiano, qual é o máximo, qual é o mínimo, que é através do sim dessa técnica de microdiluição, a sua efetividade. E ainda tem um time kill. Qual é o tempo que vai me levar, se eu botar um antimicrobiano em cima do micro-organismo, ele vai demorar quanto? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? Que vai levar ele à morte? Então, isso é importante, esse tempo de morte, que vai chegar a destruir esse micro-organismo que é feito com time kill. Vocês viram que conhecimentos são vários, diferentes, mas há uma necessidade para você conseguir fabricar sem contaminar e poder discutir, mesmo que seja em um laboratório fazendo uma análise, e você chegar e poder interpretar e sabendo quais foram as técnicas utilizadas, principalmente na indústria de alimento, fungos, isolamento e identificação de fungos. Os fungos na natureza, como isola, como se classifica, os grupos deles, principalmente se são aqueles produtores de toxinas, se não são produtores de toxinas. Então, nisso tudo que eu elenquei, são vários tópicos no quais exige uma necessidade para fabricar sem contaminar. Você ter consciência de como é o processo de fabricar sem contaminar. E o mais importante é as boas práticas de fabricação. Não tem para onde correr. Tem que existir um manual, como é que é feito o manual, qual é a importância desse manual. Então se faz necessário ter um conhecimento sobre essas boas práticas de fabricação.